Vocês estão me ouvindo bem, né? Posso dar continuidade? Ok? Pronto. E a gente está vivenciando agora, nesse momento, algo inusitado, algo assim muito diferente do que nossa geração já passou. E não podíamos sair, né, dessa semana da ansiedade sem citar mais profundamente o cenário atual. Não podemos. A gente vai trazer todo esse contexto para que a gente possa sair mais fortalecido, certo? E sair fortalecido não quer dizer que você nunca mais vai sentir aquele medo, aquela ansiedade, não. Vai dizer que você vai estar mais forte para enfrentar os desafios da vida, né? Na verdade, em toda a história da humanidade, a gente sempre ouviu e sempre viu relatos, né? Ouviu e leu relatos de pessoas que passaram por dificuldades. A gente sempre teve uma história muito rica sobre dificuldades na vida. E uma das coisas que eu queria perguntar para vocês nesse momento, né? Vocês conhecem alguém que teve uma vida sem enfrentamento? Conhecem? Sem enfrentamentos. Enfrentamentos do seu jeito de ser, das pessoas, das adversidades da vida em relação a financeiro, a relacionamentos, a cultura, a adaptação, né? Não. Eu até pergunto e já lhe respondo, não existe uma pessoa que passou por essa vida sem ter adversidades. E a vida se trata disso. A vida é você saber enfrentar as adversidades. Desde o dia que a gente nasceu, nós nascemos já saindo de um local super confortável, que é o ventre da nossa mãe, para um mundo que vai te trazer dores, sofrimentos, dificuldades, que as verdades vão aparecer na sua cara, que você pode presenciar ou vivenciar momentos que nem nos seus piores pesadelos eles tenham passado, né? Mas isso tem um porquê, isso tem um motivo, né? O ser humano, ele precisa passar por doenças, por dificuldades, para que ele possa se modelar e ser mais forte. As pessoas mais fortes, os profissionais bem-sucedidos, eles experimentaram o gostinho da adversidade, dos problemas, dos enfrentamentos. Todos enfrentaram. Um terapeuta, para ele ser excelente, para ele ser bom, ele tem que ter uma história de vida que ele tenha, no mínimo, experimentado um pouco daquilo que aquelas pessoas estão passando, para ele ter um mínimo de empatia. Quando a gente vê histórias de pessoas de sucesso, como Steve Jobs, Arnold Schwarzenegger, Silvio Santos, Lady Gaga, presidentes aí que foram realmente emocionantes na história do nosso país e em outros, né? A gente vai ter sempre uma história que vai estar por trás, uma história de enfrentamento que vai estar por trás daquele sucesso, né? Então vai chamando aí os amigos, compartilha, gente, pelo menos aí com 10 pessoas, para que a gente lote aqui o nosso último dia da live sobre a semana de combate à ansiedade, né? E aí, eu queria lembrar aqui vocês uma coisa muito interessante que está dentro, para vocês entenderem o cenário atual. Desde a primeira epidemia que nós vivenciamos, desde no século XIV, né, que foi registrada e foi uma epidemia que levou muitas pessoas, que foi a peste bubônica, né, chamada de peste negra. Vocês lembram, já ouviram falar? Lembram não, né, não vivenciaram, mas já ouviram falar, né? A peste bubônica, ela levou grande parte das pessoas da Europa e da Ásia. Ela tinha ali naquele momento todo aquilo que a gente está vivenciando agora, só que em proporções bem diferentes, né? E com muito menos recursos. Isso foi um marco para a nossa história. Outro momento difícil que a história da humanidade passou foi da varíola, né? No século XVIII. A gente, quem viu aí também nos livros de história, varíola, ela se tornou uma doença onde as pessoas tinham muito medo, elas se distanciavam muito das outras, com medo de pegar a doença. Esse foi um momento assim muito crucial
para as pessoas daquela época e que atingiu de uma forma grotesca, como toda pandemia, né? O terceiro momento da história da nossa humanidade é quando a gente passou pela cólera. Lembra que a cólera era transmitida pelos alimentos e pela água, lá no século XIX, né? E nesse momento da cólera, as pessoas também sucumbiram, muitas pessoas morreram. Mas vejam só, a gente vai ver aí o que é que tem em comum, né? Nesses pontos cruciais da nossa história. E nós também tivemos um outro momento, que foi a gripe espanhola. Inclusive levou até um presidente, né, do Brasil, que ele iria assumir pela segunda vez. O nome dele, né, é o presidente Rodrigues Alves. Ele ia assumir pela segunda vez a presidência do Brasil quando ele foi acometido pela gripe espanhola. E nós temos, por último, né, que nós vivenciamos, foi a gripe suína. Todas elas com alto grau de letalidade. E a gente passou por isso. Então, ou seja, os nossos antepassados, as pessoas que nós nem conhecemos da nossa família, elas passaram por isso. E não há nada nessa vida que não tenha adversidade. Todo ponto da história da nossa vida sempre foram marcadas por oposições. Quase todas as palavras do vocabulário, né, existem os antônimos. Né? O bem, o mal, o sol, o quente, o frio, né? A gente sempre vai ter essas oposições em todas as coisas na nossa vida. Essa é a nossa vida. E você compreender que isso acontece corriqueiramente na humanidade vai fazer também você compreender que o que a gente está vivenciando agora faz parte da história da humanidade. Faz parte de uma história que está sendo escrita e que nós estamos aprendendo. E aí eu vou dizer aqui uma coisa, é uma lei universal, né? Depois de toda crise, sempre vão vir coisas boas. Todas as vezes que há uma crise, a gente vai colher alguma coisa boa. E aí é nisso que eu quero dizer para você. Diante dessa crise que a gente está passando agora, eu queria que vocês trouxessem a visão, não do momento atual, não que você fixasse no que você está vivenciando agora, nesse momento, mas que você olhasse lá na frente, né? Que você consiga enxergar o que é que para que nós estamos sendo preparados, né? Para que a gente está sendo preparado? Quando foi lá no século XIX, o século acabou, mas o maior marco de que o século havia acabado foi quando a Primeira Guerra Mundial ela fechou. E aí a gente também vê um outro marco. Qual foi o marco que fez com que se fechasse o século XX? A era da tecnologia. Nós fomos assim bombardeados por tecnologia e nós gostamos disso. A gente se deliciou e se delicia até hoje com as facilidades que a tecnologia nos traz, né? E a gente hoje está se deparando com o coronavírus. E o que é, Elaine, que o coronavírus está trazendo para as pessoas? Em relação a outras doenças, a letalidade do coronavírus ele é mais baixo e atinge pessoas específicas, né? Pessoas com comorbidades, pessoas obesas, né? Idosos. E por isso que a gente tem tanto medo, porque quando falece alguém que está distante da gente, ali não pegou todo o seu percentual de emoção. Mas quando é alguém próximo da gente, leva o nosso 100%. Né? Então, a gente jamais, é indizível, certo? Para as pessoas que estão perdendo seus entes queridos agora, é indizível você dizer, mas já tinha idade, né? Mas já estava doente, né? Ou dizer assim, poxa, é assim mesmo, a vida é assim, né? Que a gente nunca
prolongue nas nossas palavras ou se dê o trabalho de falar isso, porque machuca muito mais as pessoas, né? São frases indizíveis, ao ponto de que, como eu estou lembrando aqui outros pontos da nossa humanidade em relação ao que a gente está vivenciando hoje, eu não estou minimizando nem querendo igualar, mas mostrando para vocês o quanto nós já superamos em outras ocasiões, o quanto nós fomos capazes de nos regenerarmos, né, e de conseguir ter outros feitos. E o coronavírus, né, aquilo que a gente está passando agora, está elevando o grau emocional muito grande, muito alto, né, das pessoas que estão tendo ansiedade, depressão e suicídio. Esses são dados que a gente não pode deixar de citar. E aí fica um questionamento: como é que vai ser depois? Como é que vai ser quando tudo isso passar? O que é que vai sobrar? O que é que a gente vai ter ganho? E eu quero trazer essa reflexão. Reflitam sobre isso, pensem na vida de vocês em relação a isso como um todo, como coletivo, porque se tem um sentimento super agradável que a gente pode ter na nossa vida, é um sentimento de coletividade, de amor ao próximo, de cuidado ao próximo. Hoje mesmo eu estava conversando com meu esposo e ele me mostrou um pastor, né? Ele disse assim: olha, esse pastor que fez essa música aqui, tu lembra dele? Aí eu disse: eu não lembro do pastor, mas eu lembro da música. Ele disse: pois é, ele morreu porque ele cedeu a vaga dele para uma pessoa que estava menos grave do que ele. Então a gente está ouvindo histórias tão inspiradoras de pessoas que estão dando a vida para outras pessoas. E mais do que isso, né? Nós estamos entendendo e parando, é uma pausa para a gente dizer assim: qual o sentido da nossa vida? Hoje o comércio, as vendas, eles continuam, mas as pessoas diminuíram muito. Por quê? Porque elas entenderam que nesse momento não é o consumismo. As pessoas estão consumindo hoje o que elas precisam, o que elas estão necessitando, o que elas precisam nesse momento. E estão deixando o consumismo de lado, o excesso. Eu não preciso, nesse momento, eu não estou pensando em comprar várias bolsas, em ter vários sapatos, em ter várias roupas. Eu nem estou saindo de casa todos os dias. Eu nem estou necessitando ter essa vaidade. Por quê? Porque os meus olhos estão fixados no meu bem-estar do momento. Eu tenho que buscar o quê? Ali das pessoas que estão ao meu redor e da coletividade. Então o consumismo está baixando. E aí é onde a gente tem esperança de que as pessoas tendo, tudo que a gente já falou desde o primeiro dia das nossas lives, a gente tendo um entendimento do que é o sentido da vida, nós vamos voltar mais fortalecidos e com foco no que realmente é importante. A gente não está saindo aí para que possa estar expondo nada que nós tenhamos. Não tá, no que nós temos, não estamos. A gente está vivenciando e entregando para as pessoas a nossa escuta, as nossas emoções, a nossa preocupação. Hoje mesmo eu tive uma experiência de manhã cedo, conversar com um amigo que havia perdido seu pai. E naquele momento eu disse assim: poxa, que coisa inacreditável. E sabe, para minha surpresa, esse amigo, ele estava fortalecido pela fé. Ele tem uma espiritualidade muito elevada. E ele compreende o sentido da finitude. Nós nunca estamos preparados para morrer. Nós nunca vamos estar. Mas a gente pode falar sobre isso. A maior dificuldade que o ser humano tem em entender o sentido da vida é saber que há uma finitude. E por isso que a gente acredita e busca a eternidade. Já que eu não sou imortal, já que eu não sou infinito, eu posso ser eterno. E onde é que a gente se torna eterno? Onde é? Nas nossas palavras, na nossa vida, nas nossas amizades, na família que a gente constitui, na família que a gente vive. Vocês estão me ouvindo bem? O barulho de chuva está competindo aqui com a minha voz. Né?
o cuidado com o outro, né? O nosso cuidado com o outro, exatamente a nossa preocupação com as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que precisam de nós. E é esse o sentido que a gente deve buscar na nossa vida. Enquanto você estiver olhando e fixando seus olhos em coisas passageiras, em coisas momentâneas e simplesmente em consumir, em gastar o seu dinheiro, morrer de trabalhar para que você possa gastar. Qual o sentido disso? Para o final da vida adoecer. E aí você trazendo para si essa consciência, os seus níveis de ansiedade vão diminuir. Você vai ter outro tipo de vida. Quando a gente lembra que dos monges, os monges eles têm o quê? Uma vida simples, eles têm uma vida mais voltada para a sua interioridade e eles elevam os seus valores. E a gente nesse momento está sendo convidado para fazer isso. Se você ainda não sentiu, eu preciso que você perceba a partir de hoje, a partir de agora, a necessidade que nós temos, a urgência nesse momento de você voltar-se para o desenvolvimento do seu lado espiritual. Elaine, como é que eu vou sair de uma crise mais forte? Crise, a gente está se referindo ao momento atual e também às crises de ansiedade, certo? Porque se você está fixado em algo que não é firme, algo que não é valioso, você vai acabar entrando realmente em parafusos, né? E aí eu queria trazer para vocês, assim, uma reflexão. O que foi que o coronavírus trouxe? Ele trouxe um aceleramento de algumas coisas, não só da ansiedade, né? Ele trouxe o aceleramento de algumas coisas. E após, quando tudo isso passar, nem o mundo vai ser o mesmo e nem nós. E sabe quais foram os aceleradores que nós tivemos que enfrentar durante esses momentos e ainda estamos enfrentando? É o trabalho remoto. Uma das primeiras coisas é você trabalhar remotamente. Coisas que nós já víamos. Por que eu falo aceleramento? Porque nós já víamos ensaiando, a gente estava ali engatinhando, a gente estava aprendendo pouco a pouco. E aí nós passamos a acelerar o trabalho remoto. Outra coisa muito importante é a educação à distância. Muita gente tinha a oposição de dizer, eu não quero a distância, eu prefiro presencial, é melhor para mim. E agora nesse momento vai ter que descobrir o sabor de como é um ensino à distância, né? Muitas pessoas até diziam, eu acho que esse ensino à distância aí não vai vingar não, as pessoas aprendem presencialmente. E olha só, quantas turmas, e já dei cursos online para as pessoas, e que foi maravilhoso. Eu também não me acostumava. Os atendimentos terapêuticos que hoje eu estou fazendo é online. Eu também não gostava de estar online. Era algo assim, poxa, e a gente encontrou um sentido e conseguiu encontrar um equilíbrio nisso, né? Outro fator acelerador é a sustentabilidade, né? Acelerou nós pensarmos nisso, tanto como empresas, como pessoas. O cuidado do meio ambiente, o cuidado e o zelo. A gente nunca mais vai voltar para as ruas tendo o mesmo sentido que a gente tinha antes, porque era tão comum nós irmos para a praia, para a rua, era tão comum que a gente fosse para onde nós quisermos. Era muito comum e hoje não é. E quando a gente conseguir ir, quando a gente chegar nesse ponto, você vai perceber que você vai olhar para as árvores, andar, mergulhar e ver de outra forma. Outro fator que foi um acelerador, né, que foi muito forte, foram os valores de empatia e solidariedade. Quantas pessoas eu vi compartilhando o seu tempo, o seu dinheiro, a sua companhia, oferecendo os seus serviços para ajudar outras pessoas, né? E aí foi esses os efeitos aceleradores. E aí eu queria trazer aqui para vocês qual é a reflexão, Elaine, que vai nos fortalecer para pós-pandemia. É você entender o sentido do perdão.
para que você, quando encontrar as pessoas, você saiba pedir perdão mais rapidamente, que você saiba perdoar. Essas emoções, elas são importantíssimas, né? Porque você não perdoar é como se você fosse um prisioneiro dentro de si mesmo. Outra coisa importante é você ser grato pelo que você tem, pelo que você é, pelas famílias, né, pela família que você possui, pelas pessoas que estão morando com você, estão ao seu redor, né? Olha só, olha as reflexões que a gente colocou aqui. Ser grato, perdoar, né? Entender o sentido do que é família, entender o sentido do que é ser família, né? E aí a gente tem essa possibilidade de conseguir entender esse processo da proximidade da família, desses valores. Outro fator de reflexão é o serviço. Servir ao próximo sem esperar nada em troca. Servir ao próximo sem esperar nada em troca. Sabe qual outra habilidade, uma reflexão de uma habilidade que a gente deve e pode estar desenvolvendo nesse momento? É o silêncio. É estar em sua própria companhia, né? Exatamente isso que vocês estão escrevendo, humildade, simplicidade, é você estar na sua própria companhia, você valorizar o silêncio. Quantas vezes a gente não consegue parar para ouvir o próprio movimento do ar, o movimento das coisas ao nosso redor? E a gente está tendo essa oportunidade. Entende que essa crise, ela não é toda ruim. Ela não é toda ruim. Ela tem suas oportunidades. E só vai aproveitar quem estiver conseguindo enxergar isso. Quem estiver conseguindo entender qual o verdadeiro sentido da vida. É nisso que a gente precisa se resguardar e entender o sentido da vida, né? Um doutor em microbiologia, Átila, da USP, ele disse o seguinte: mudanças que o mundo levaria décadas para passar, que a gente levaria muito tempo para implementar voluntariamente, a gente está tendo que implementar no susto, em questão de meses. Em questão de meses. Percebe o ganho que a gente está tendo? Nós estamos tendo que acelerar muitas coisas. O sistema de saúde, ele também nunca mais vai ser o mesmo. Ele vai sim estar mais preparado para situações como essa. A gente vai cobrar mais politicamente dos cuidados com a saúde pública. A gente vai ter uma educação mais elevada no sentido da reflexão sobre a vida e o valor da filosofia, né? Tem gente que diz assim: a filosofia, ela só serve para ser falada, para ser lida. Não, ela serve para ser vivida, para ser vivenciada nos aspectos mais elevados do ser. É isso que a gente precisa entender, né? E eu trouxe aqui para vocês 5 passos para que a gente possa superar essa situação de crise a partir dessa compreensão. Primeiro, não há situação definitiva. Nada é para sempre. Nada. Pode anotar isso para vocês entenderem. A gente não passa por nada que seja de uma forma definitiva. Tudo passa. Tudo passa. Segundo, para cada problema há várias soluções. Seja qual for o problema que você estiver passando agora, seja uma crise existencial, uma dificuldade financeira, uma doença que você descobriu, ou mesmo o luto, que a gente viu que lá naquela escala de estresse, né, nós vimos ontem que o luto está em primeiro lugar do estresse, mesmo que você vivencie, haverá sempre soluções. Então, Elaine, qual é a solução do luto? Eu vou dar só uma solução, certo? A pessoa não vai voltar mais. De fato, a gente não tem como. A morte, ela é uma coisa que não há volta, né? Mas a gente pode contar com a ajuda das pessoas, amando, compartilhando a nossa vida com pessoas e segurando na mão dessa pessoa e pedindo ajuda a ela, né? Terceiro, o movimento é feito a partir de você. Aquilo que a gente falou lá do começo,
bem do início, que o movimento é feito a partir de nós. Não espere que o outro faça, não espere que as outras pessoas realmente descubram por você ou que elas façam por você. Se a pessoa responsável pela sua vida é você mesmo. Não tem outra solução, não tem outra diretriz. A mudança, o movimento de mudança vem a partir de você. É você querer, é você saber e é você fazer essa mudança. Quarto, treinar para cair. Que coisa doida, né? Treinar para cair? Exatamente. A gente vai ter várias quedas durante a nossa vida. Eu mesma compartilhei aqui algumas com vocês, né? Já fui atropelada por moto, já quebrei a perna quando eu era criança, já perdi meu pai quando eu tinha 3 anos de idade, já passei por dificuldades financeiras, né? Eu estudava e no horário oposto eu fazia um estágio para poder pagar a escola. E à noite eu prestava serviços de panfletagem. Então essa foi a minha dificuldade naquele momento de vestibular. E muitas outras perdas, né, dificuldades, a gente passa, eu não sei quais são as suas, mas eu posso daqui imaginar diante do cenário mundial que a gente vive. E por último, né, e quinto, convide alguém para ir com você, que foi o que eu falei da solução do luto. Convide alguém para ir com você, para vivenciar essa vida. Só que para que você possa vivenciar com alguém, compartilhar sua vida com alguém, você tem que ser uma pessoa bacana de conviver também. Por isso que exige um trabalho pessoal. Então, Elaine, como é que eu vou conseguir sair dessa crise mais forte? Quando eu compreender que nada é definitivo, que eu posso convidar alguém para ir comigo, que para cada problema há soluções. É esse o sentido, é você saber que você vai cair e que você tem que estar preparado para cair. Mas não é uma visão pessimista, pelo contrário, é uma visão otimista. Por quê? Porque eu sei que a vida, se você disser assim, o homem veio para ser feliz, né? Não, o homem veio para sofrer, para passar por dificuldades e em alguns momentos ele vai ser feliz. E em alguns momentos vai encontrar sentido na vida. E sabe qual é a maior oportunidade que essa crise está trazendo para a gente? É o serviço, é você pensar na coletividade, é você ajudar o outro, é você utilizar os seus talentos para compartilhar com as pessoas. E aí você vai encontrar um sentido muito grande na sua vida. Você vai encontrar novos ares, novas oportunidades de você viver. Né? A gente vai ter um grande leque aqui de possibilidades para que possamos nos curar das nossas doenças emocionais. Essa é uma grande oportunidade. Por isso que eu queria dizer para vocês, nada vai ser para sempre. Nada é para sempre. Nada vai ficar. E o nosso mundo ele vai mudar. E você esteja preparado para isso. Como, Elaine? Como eu vou estar preparado para algo que eu nem sei como vai ser? Existem cientistas futuristas que estão pensando nisso, que estão nos dando pistas para isso. Se prepare, você que está em casa, você que está dizendo, poxa, eu só consigo dormir, eu não estou tendo energia para nada, eu não consigo pensar. Você vai encontrando sentido quando você vai... Esse é o momento de se preparar para o estudo, é o momento de você escreve no papel planos para a sua vida, como é que você quer vivenciar coisas daqui para frente, ame mais as pessoas que estão ao seu lado. Se você precisar de ajuda emocional, busque um profissional, há vários psicólogos, há várias redes aí ajudando as pessoas e auxiliando, inclusive o Instituto Revoar, o qual eu sou vice-presidente, é um instituto que ajuda, né, as pessoas nesses momentos difíceis, com lives, com bate-papo no direct para quem estiver precisando de ajuda. Né? E quem não sabe, né, dentro do Instituto Revoar nós trabalhamos, né, e compartilhamos ali o trabalho com o Memorial Fortaleza, que é um grupo funerário. E dentro desse grupo funerário eu queria compartilhar até uma experiência com vocês. Quando eu vou fazer as ligações
para as pessoas que estão em processo de luto, todas elas relatam coisas muito parecidas. A dor da saudade, a dor da perda, mas também as esperanças de dias melhores, de que as coisas vão ser diferentes, de que ela vai fazer ser diferente. Pessoas que estão passando por dificuldades, mas esperançosas. E sabe o que é que mais me cativa em poder ouvir essas pessoas? É porque elas só precisam ser ouvidas. Elas só precisam disso. E a gente tem 2 ouvidos, né? Nós temos 2 ouvidos. Se você está ouvindo aqui, porque você tem audição. E você pode prestar os seus dons, né? O dom de ouvir as pessoas, para que você possa confortar muitos corações. Muitas pessoas estão precisando só falar e outras ouvir. Ouvir para aprender. Então, eu quero que a gente saia dessa semana de combate à ansiedade compreendendo verdadeiramente que nem tudo aqui está sendo negativo. Nós vamos passar por grandes mudanças, por grandes realizações. Agora, enquanto isso, vai cuidando do seu ser, vai se equilibrando. A gente deu durante a semana inteira várias dicas. Ontem mesmo falamos dos desativadores aí do estresse. Eu coloquei na postagem a pedidos. Eu vi muita gente pedindo. Eu vou colocar aqui porque eu sei que vai ajudar muita gente. Como desativar o estresse? Não é verdade? E eu queria responder, muita gente fala, responde minhas perguntas. Aqui embaixo tem uma caixinha de perguntas. Não sei se vocês chegaram a ver aqui, ó, que tem um pontinho de interrogação. Quem quiser fazer qualquer pergunta agora, você pode ter essa oportunidade de fazer, né? Quem quiser fazer, porque nas letrinhas pequenas acaba passando e eu não vejo, certo? Se você quiser colocar alguma pergunta, é nessa caixinha. E eu queria, gente, poder convidar vocês, diante desse momento, eu vou dar continuidade a essas lives em um outro ambiente nesse momento, que é um webinar. O webinar, ele vai acontecer na próxima semana e ele é para convidados, é para as pessoas convidadas. Vão ser 3 horas, né, uma conversa numa sala virtual, 3 horas, que a gente vai falar com o tema Tchau, Ansiedade, que vai ser um tema mais profundo, vai ser algo que a gente está trabalhando aí um material super bacana, muito mais profundo. Tchau, Ansiedade. Eu sei que eu vou sentir saudade, eu não sei vocês, mas eu vou sentir saudade. E eu sei que vocês têm esse anseio por esse conteúdo. Porque muitas emoções que a ansiedade provoca são coisas que a gente está sentindo no momento. Então lá no meu feed, eu postei lá o cartazinho do webinar que vai acontecer na próxima semana. Tchau, Ansiedade, né? E nessa Tchau, Ansiedade, eu vou falar mais profundamente como a gente trabalhar esses ambientes, né, ansiosos, essas emoções que nos levam muitas vezes a procrastinar, né? Deixa eu ver aqui, alguém perguntou, a Elisane, como você vai dar continuidade, né? Isso que eu estou explicando, né? E aí eu vou fazer essa sala particular com convidados e vai ser na próxima semana. Tchau, Ansiedade. Elaine, como é que eu participo? Como é que eu posso vir a ser um convidado, né? Você vai lá no meu feed, você vai compartilhar na setinha, no seu stories e vai me marcar. Nesse momento, a gente vai estar anotando o seu nome para a gente entrar em contato, tá certo? Os selecionados vão receber um retorno nosso para que você possa receber o link, né, de participar da sala virtual, que vai ser gratuito, certo, gente? São 3 horas gratuitos, tá bom? Vamos lá, outra pergunta. Elaine, vamos ter oportunidade de live pós-pandemia? Estou amando, sim, né? A gente quer continuar com esse trabalho, eu tô adorando, isso foi um desafio para mim, eu nunca tinha feito 6 lives seguidas, né, de conteúdos assim consistentes, e a gente vai sim ter essa oportunidade de ter outras, tá? E bem interessante, eu já pensei aqui em várias bem legais para vocês. Outra pergunta, vamos convencer alguém, como convencer alguém a gostar de conversar? Bem, várias pessoas, né,
tem uma comunicação diferente da fala. Então, quando você diz assim, como convencer alguém para conversar? Você que vai ter que aprender a conversar com essa pessoa. Em que sentido? Observando a sua parte de comportamental, né? Os seus traços comportamentais. Aquilo que ela apresenta na sua linguagem corporal. E você vai encontrar maneira. Como é que essa pessoa se comunica? É escrevendo? É digitando? É através de perguntas e a pessoa responde, você vai encontrar um meio. Da mesma forma que muitas vezes a gente se incomoda por alguém que não gosta de conversar, aquela pessoa pode também estar incomodada por a gente querer conversar demais. Ou você vai perceber, por que essa pessoa não gosta de conversar? É porque ela não gosta do meu papo? É porque ela está adoecida, né? Tem que investigar, certo? Tem que saber, entender por que essa pessoa não gosta de conversar. Aqui é o Albani, tudo bem, Albani? Elaine, aqui a gente pegou Covid-19, o que devemos fazer, né? Nesse momento é procurar ajuda médica, é procurar se cuidar, é procurar ter cuidados para não passar para outras pessoas, tá certo? Façam isso, por favor. Outra pergunta, vai ser quantos dias? O webinar vai ser um dia de 3 horas, certo? A gente vai pegar 3 horas direto de conteúdo, de conversa, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. O Rodrigo, né? Como faço para sair do piloto automático e aprender a viver o momento presente? Quebra de estado, você precisa mudar as suas ações. A gente não vai chegar ao mesmo local fazendo as mesmas coisas. Não, a gente não vai chegar, ao local diferente fazendo as mesmas coisas. É preciso mudar as atitudes. A cura da ansiedade está nessa ação. Se eu estou num piloto automático, as coisas estão acontecendo aqui, pronto, eu tenho que programar uma outra estratégia para a minha vida, tá certo? É dessa forma que a gente precisa fazer. Senão você vai passar 1 ano, 2 anos, pós-pandemia, tudo, e você vai estar na mesma situação. Planeja, muda os teus hábitos, certo? Vamos lá, outra pergunta aqui. Como conseguir se expressar melhor quando a ansiedade toma de conta, né? Respiração, né? Tipo assim, eu tô aqui ansiosa, vou começar uma live, né? Tô aqui, nossa, rápido, né? Pronto, deu 8 horas, vai começar. Antes disso, tem que ter uma preparação. Qual? Respiração. Todas as vezes, gente, todas as vezes. É algo que eu faço. Todas as vezes que eu vou dar uma aula, que eu vou entrar numa live, que eu vou dar uma palestra, que eu vou fazer uma prova, algo que é um desafio para mim, eu faço a oração. Eu faço a respiração. Eu consigo trazer aí o equilíbrio, o eixo do meu equilíbrio para poder enfrentar aquela situação, né? Então essa é uma super informação aí que eu tô te dando daquilo que eu faço, né? Você vai visualizar as mensagens solicitadas, pois te marquei, meu perfil não é público. Vou, ao final, nem que seja mais tarde ou amanhã de manhã, eu visualizo, tá, gente? Como você vê as empresas pós-pandemia? As empresas, elas vão mudar drasticamente, elas vão mudar muito. Os restaurantes vão criar novos ambientes para as pessoas se sentirem em casa. As empresas que gastavam ali com os profissionais presenciais, eles estão entendendo que pode manter os seus profissionais em casa, né? E vai ter um custo menor de refeição, de transporte, de energia, né? Então as empresas, elas vão se remodelar, elas vão encontrar uma nova maneira. O que a gente está experimentando agora de fast food vai continuar aquecido, isso aí não vai parar, isso aí vai permanecer, tá certo, gente? Deixa eu ver outro aqui. Como faço para sair de uma crise de ansiedade, de pânico, como estou agora, né? Respiração, né? Entender que você está passando por esse momento. Você não vai enlouquecer, você não vai morrer, isso não vai tomar conta de você, você tem que tomar o controle, certo? E eu vou dar uma novidade sobre isso para você saber mais coisas, porque a gente falou em outra live, né? Bem explicadinho, gente. Estou com síndrome do pânico
e queria muito ajuda, né? A gente vai ajudar, é isso que eu quero chegar ao máximo de pessoas para vocês poderem experimentar isso, tá, gente? Que uma ajuda realmente que faça com que você sinta aí no conforto da sua casa. Qual a próxima live? Já respondeu. Isso, já respondi. E a mentoria, né? Pronto. A mentoria, foi até o meu esposo que perguntou. A mentoria, Alexandre, né? A mentoria, ela vem pós-webinar, certo? Nós vamos ter uma mentoria de 30 dias. Depois do webinar, quem for convidado e tiver lá no webinar vai entender como é essa mentoria. Vão ser 30 dias, né? Que a gente vai ter ali aquele acompanhamento. Mas eu não posso dar muitas informações, só depois do webinar, para vocês poderem entender. Então tem que ficar ligado. Se você quiser participar do webinar, vai lá no meu perfil, é a última postagem, tem lá, tchau ansiedade. Você compartilha no seu stories, né? Você bota a setinha, bota lá no seu story e me marca, @ElaineDeTome, e eu vou convidar as pessoas que estiverem, que isso é a sinalização, né? Eu entendo que você quer participar. Não vou abrir para todo mundo entrar, se inscrever e não fazer, ou não querer, ou esquecer. Vão ser para as pessoas que realmente querem e estão com compromisso. E por isso que eu estou colocando essa circunstância. O que fazer para ter pensamentos mais positivos e menos negativos, né? É você selecionar as imagens a qual você pensa. Você tem que selecionar suas imagens, certo? O formato, as cores, aquilo que você tá visualizando, onde você bota seu foco. Tá certo? Quero participar, vai ser ótimo. Você é muito dedicada, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, gente. E outra coisa que eu queria trazer como informação para vocês, tá? Amanhã, para quem tá aqui, amanhã vai ter um fórum. Eu vou estar participando juntamente com outros profissionais, com mais 4 profissionais. E eu queria muito que vocês pudessem participar. Fiquem até o final que eu vou ter uma surpresa para vocês, tá? Fiquem até o final, é uma surpresa boa, muito boa, e que eu recebi muitas solicitações na caixa de e-mail. Eu vou só falar aqui para vocês, amanhã nós vamos ter um fórum Covid 2019. Nós vamos ter uma cardiologista, um tenente-coronel, que é o Edi Paixão. Nós vamos ter um consultor empresarial, uma jornalista e eu. A gente vai falar sobre o enfrentamento dos desafios da atualidade. Vamos falar sobre relacionamento, gestão de tempo, segurança, cidadania, bem-estar, qualidade de vida. Elaine, como é que eu faço para participar? É gratuito. Você vai lá no perfil @Memorial Fortaleza. Quem puder, Alexandre, tu pode colocar @Memorial Fortaleza. Você vai lá, vai ter o cartaz explicando, e na bio, gente, é aquele cabeçalho do Instagram. Lá na bio você vai clicar e você vai se inscrever, que amanhã vai ter um fórum lá no YouTube com 5 profissionais falando sobre os enfrentamentos do momento atual. Então, eu queria muito que vocês pudessem participar, estivessem lá presentes, tá certo? Se inscrevam, é @Memorial Fortaleza. E aí você coloca lá o seu nome para você participar do webinar do fórum amanhã, tá certo? Vai ser muito bacana, eu vou falar sobre o meu tema, né? Eu vou falar sobre relacionamentos, ajustes dos relacionamentos em tempo de pandemia, né? A gente fica ali junto com a nossa família, junto com todo mundo, às vezes tem umas briguinhas, às vezes não consegue lidar bem. Como é que a gente pode cuidar das crianças, os pais? Eu vou falar sobre relacionamentos, né? E eu queria muito que vocês pudessem estar lá, porque eu tô achando aqui uma turma muito seleta, muito bacana, de que tá aprendendo, que tá sendo respeitoso aqui com tudo que a gente tá falando, com as outras pessoas que estão comentando, tá? E o meu presente para vocês. Né? Muita gente disse assim, ó, Elaine, deixa essas lives salvas. Elaine, eu não consegui assistir, eu tava trabalhando, não sei o que. Aí eu pensei, passei a semana inteira recebendo essas mensagens. E eu disse, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu vou atender todo mundo? Porque a ideia realmente era que vocês estivessem aqui ao vivo, presente, com a gente sentindo aqui a sinergia, né? E eu encontrei uma solução, tá certo? Encontrei uma solução. Todas as lives que eu dei desde o primeiro dia, né, sobre os medos, controlar os medos, sobre o funcionamento da mente,
né, o que a gente falou hoje, tudo sobre ansiedade vai ser disponibilizado para vocês. Esse é o presente. Aonde, Elaine? Aonde? Lá no cabeçalho da minha página, na bio, vai estar lá um endereço de YouTube, certo? Eu não postei ainda, eu vou postar hoje, certo? Eu vou colocar hoje. Tem gente aí dizendo assim, ó, perdi a Nilzirene, né? Umas caras de assustada. Você vai entrar no meu YouTube. Lá, por enquanto, tem 2 podcasts, que foi uma participação de rádio que eu fiz, tanto sobre o luto como ansiedade, mas eu vou colocar lá as nossas lives. Então, o que é que eu preciso fazer, Elaine? Você vai logo, não tá lá ainda, eu vou colocar hoje. Você vai entrar no YouTube, lá tem um endereço aí na minha bio. Você vai entrar, se inscrever e aí colocar o sininho. Porque assim que chegar o vídeo, você vai receber uma notificação. Se inscreve e coloca o sininho, tá certo? Eu vou só relembrar os 3 recados importantes que eu trouxe para você. Primeiro, é o webinar que vai acontecer na próxima semana. Você compartilha aí nos seus stories e você me marca, tá bom? Segundo, olha, presta atenção. Segundo, é o fórum amanhã. Onde é que eu me inscrevo no fórum, Elaine? @Memorial Fortaleza. Lá vai ter o link de inscrição, tá certo? Não percam, vai ser muito bacana, né? Muito bacana. E por último, você entrar lá no meu YouTube, se inscrever e colocar o sininho, porque assim que o vídeo entrar das nossas lives anteriores, para quem perdeu, para quem não viu, para quem queria anotar alguma coisa, para quem quer compartilhar com alguém que ama, poxa, eu assisti aquilo ali sozinha, eu queria que outras pessoas tivessem assistido, vai estar lá, tá certo? Esses 3 recadinhos. Gente, eu tô aqui só demorando porque eu tô sentindo saudade de vocês já. Muito obrigada, né? Muito legal. Obrigada, Gaspar, por ter participado de todas. Foi fantástico, né? Muito bacana mesmo. Eu amei essa experiência. Eu quero continuar estar oferecendo aqui para vocês conteúdo, que a gente possa se encontrar outras formas. Aceito sugestões de temas, né? Já pensei aqui em alguns que vou trazer insônia. Eu sei que um tema muito bacana, eu trazer insônia, interpretação de sonhos, muitos outros assuntos. Mas por enquanto, esses 3 recados, tá? O webinar na próxima semana, o fórum amanhã no YouTube, na página do Memorial Fortaleza. E, por último, vocês se inscreverem e acionar o sininho. Quanto mais vocês participam, gente, mais eu me sinto responsável de poder entregar coisas de qualidade, né? Eu me preparo, eu realmente me dedico para estar aqui com vocês, porque eu sinto um amor muito grande pelas pessoas. E essa é a minha maneira de contribuir com os meus talentos, com aquilo que eu sei, com aquilo que o Senhor me deu. Então eu quero compartilhar e não quero deixar que ninguém, né, deixe de participar, desde que queiram participar comigo nessa jornada. Da mesma forma que vocês estão me dizendo que se ajudou, vocês também me ajudaram, tá bom, gente? Muito obrigada de coração. Ótimo final da semana, né? Amanhã é quinta, sexta, sábado, domingo, e a gente se encontra no webinar, quem realmente compartilhar e receber o convite, tá bom? Um beijo a todos vocês, foi um prazer mesmo, né? Um prazerzão, né? Obrigada aí por vocês estarem presentes, amei aqui os comentários, tudo que vocês escreveram. Infelizmente, né, eu tenho astigmatismo. Infelizmente, quando eu olho aqui muito, por conta da luz do celular, às vezes eu enxergo, às vezes não. Mas uso lente, viu, gente? Eu tenho um grau. Mas é porque a luminosidade, quando chega à noite, a vista já tá cansada, né? Ah, Martinha, amo você também. Suelen, Islene, Vládia, Natécia. Muito obrigada pela companhia. E vamos continuar. Rodrigo, né? Todos vocês aqui, já sei até o rosto de vocês, que eu já entrei nos perfis.